Olá, amigos do Notícias Agrícolas, sejam todos muito bem-vindos. É um boletim especial onde a gente vai tratar de uma questão recorrente na pecuária. A tal da sazonalidade, aquele período seco em que geralmente a gente vê preços da arroba sendo apertados aí pelos frigoríficos, preços em queda, e esse ano não está sendo diferente. Apesar de um abril bastante chuvoso, que a gente imaginou que pudesse ajudar aí nas pastagens, a gente viu no mês de maio uma pressão muito intensa sobre a arroba do boi gordo. E um dos motivos dessa pressão é a oferta concentrada de animais, principalmente aqueles vindo dos pastos, que acabam secando em função, obviamente, do clima mais seco. E é por isso que a gente vai conversar agora com o Wagner Pires, aqui no estúdio comigo. Seja bem-vindo, viu, Wagner? Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. O Wagner é especialista em pastagens e vai trazer para a gente informações importantes, principalmente por conta dessa tal sazonalidade que todo ano acontece, né, Wagner? É isso aí. Faz preço cair do boi gordo e o pecuarista tem alternativas para se defender e se proteger, né? Claro, isso é importante, mas o pecuarista tem que ficar atento a esses detalhes, né? A pastagem. Muito bem. São as estratégias para o período de seca que a gente vai tratar agora. Só antes de começar nessa questão da estratégia, queria que você contasse um pouquinho como é que funciona um pasto, né, diante de condições mais secas. Eu falei que esse ano a gente teve um abril chuvoso, mas chegou maio, tivemos aí praticamente 30 dias sem chuva nenhuma. Sem chuva. É Tá. rápida essa degradação das pastagens? Alex, isso varia muito da estrutura do solo, das altas temperaturas e da proteção que o solo tem para não permitir a evaporação da água que está na terra. Então, toda essa estrutura, por exemplo, eu costumo dizer que pasto bom é aquele pasto que você anda nele e você não enxerga a terra. Tá? Então você tem uma camada de palha. A palha é térmica, a palha evita a evaporação. Então, são fatores que vão amenizando a evaporação. Quer ver outro fator? Questão de arborização no pasto. A presença de árvores no pasto faz com que o vento passe por cima das árvores. O vento, ele seca, Alex, em torno de 750 milímetros por ano. Ele retira do solo e faz evaporar. Então, se você tem um pasto mais equilibrado, mais arborizado, você tem mais sombra e um pasto mais úmido mais tempo. E como é que é esse pasto equilibrado? O que eu preciso fazer para garantir que esse pasto esteja equilibrado e fornecendo o alimento na hora certa? O Alex, vamos entender. A água está lá no solo e a planta precisa da água para ela viver. Tanto é que, se você for ao pasto nas horas mais quentes do dia, lá por volta das 14 horas, você vai ver as folhas do capim estão todas assim, enrolada. Por quê? Porque o capim está em déficit hídrico, então ele começa a fechar os estômatos, fechar os poros dele, e a folha faz isso, se fecha. Lá para as 4, 5 horas da tarde, ele já equilibrou e a coisa volta ao normal. Quando você tem um capim alto, com muita folha, você tem uma grande necessidade de água. E aí você precisa de muita raiz. Quando o gado entra no pasto e come as folhas do pasto, o consumo de água daquele pasto vai lá embaixo, porque fica pouca folha. E aí a planta fala assim, eu não preciso de muita raiz agora. E a raiz morre. Essa raiz morre, vai entrar num processo de decomposição e beleza. O que acontece? O capim começa a voltar a crescer e a planta começa a fazer novas raízes. Então, lá no solo, Alex, a gente tem uma dinâmica de raízes. Raízes nascendo, raízes morrendo. Raízes nascendo, raízes morrendo. Para quê? Para conseguir pegar a água na medida certa, na hora certa. Muito bem. Quando você está nas águas, a planta ela tem ela não precisa armazenar muitos nutrientes, porque ela tem tudo que ela precisa. Mas a hora que começa a terminar o ciclo de chuva,
aí a planta precisa se preparar para a seca. De que forma? Com carboidratos, com lipídios, com sais minerais, com proteína, tudo que a planta, com energia, tudo que a planta precisa para ter um bom enraizamento. Você sabendo, o pecuarista sabendo disso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um aporte, às vezes, com nutrição de plantas, que seria a base de quê? De nitrogênio, de fósforo e de cálcio. Esses três nutrientes são mágicos e eles fazem a planta ter mais raízes e mais tecido de reserva. A planta se estrutura e aí a planta entra nesse período que nós estamos agora, final das águas, início da seca, e aí a planta ela produz mais raízes. Daí para frente, toda vez que o gado comer o capim, a raiz não morre mais. A raiz se mantém. E a planta vai atravessar todo o período de estiagem, todo o período de seca, que muda em diferentes regiões do Brasil, ela vai atravessar com uma condição melhor. O que vai acontecer? O que a gente pode resumir disso? De vez, a hora que para de chover, Alex, de vez eu passo a fazer isso e secar rapidamente, ele vai secando lentamente e vai ter uma qualidade melhor. Então, se o pecuarista entender essas necessidades da planta, nutrir a planta, preparar a planta, estruturar a planta, ele vai ter uma condição melhor de pastagem, não vai ter que ter desespero para vender gado, o gado dele vai ter um equilíbrio no GMD, não vai dar o mesmo GMD, mas vai dar um GMD menor, mas não vai perder peso. O gado vai ganhar menos, mas não vai perder. Então ele vai entrar no período de seca numa condição mais estruturada e vai ficar menos na mão do mercado. Você está dizendo que a gente tem que pensar então na adubação das pastagens. Sim, o nome não seria propriamente adubação. Por quê? O que normalmente eu uso não é fertilizante de solo. Eu uso fertilizante via foliar. Por quê? É um produto mais barato, mais econômico e mais rápido. E aí a planta reage rapidamente, o custo é menor, porém o resultado que ela entrega também é um resultado mais curto. Então, é uma preparação da planta para aquele período de seca que vai vir. Quanto tempo antes desse declínio eu preciso fazer essa preparação? Alex, o ideal seria 30 dias, pelo menos antes do término da chuva. Para a planta ter tempo Para a planta ter tempo de metabolizar, de absorver aquilo e ela começar a responder. Hoje, a gente tem tecnologias para tudo. A gente tem, olha, a planta tem cálcio, fósforo, nitrogênio, nós temos ácidos fúlvicos, ácidos úmicos, nós temos aminoácidos, então nós temos uma série de biosoluções que permitem que a planta se estruture melhor. Mas o que não pode faltar? Você citou 3 elementos aí. Nitrogênio, fósforo e cálcio. Esses 3 são importantíssimos. O gesso, que é cálcio e enxofre, ele provoca um enraizamento, um aprofundamento. Se você jogar um gesso na sua pastagem e você olhar a pastagem que tem gesso e a pastagem que não tem gesso no período de seca, é gritante a diferença. E o custo é baixo. Muito bem. Bom, isso, a gente não está falando de milagre, a gente está falando de trabalho aqui. De trabalho, uma preparação do período de seca. E você mesmo falou que ele não vai resolver o problema da pastagem na seca, ele vai diluir o processo de degradação ao longo do tempo. Uma coisa importante o pecuarista tem em mente. O que é? Nas águas, a pastagem produz 70% do volume de massa do ano. Na seca, 30%. Então vai dar um desencaixe, vai dar uma diferença. O que o pecuarista precisa? Quando vai terminando o período das águas e entrando no período da seca, ele tem que analisar o que eu tenho de gado, o que eu tenho de capim. Dá para atravessar? Não dá. Então eu vou vender, vou desovar meu gado mais pesado e vou comprar um gado mais leve. Ele fazendo essa gestão, ele consegue
manter um equilíbrio, trabalhar com... Ele diminui, ele mantém a quantidade de cabeças, porém ele diminui a quantidade de unidade animal, porque ele começa a trabalhar com eras mais leves. E aí o GMD dele vai se manter, a lucratividade da fazenda se mantém e ele consegue atravessar o período de seca. Mas numa estratégia dessa, eu consigo manter o meu GMD no mesmo nível do período das águas? Consegue. Não, no período das águas não. Mas vamos supor que você tenha um GMD, vamos pensar num GMD normal, 800 gramas, 900 gramas de ganho de peso por dia, de GMD. Tá? Ganho médio diário. Na seca, é normal você cair de 900 para 450, para 400. Cair pela metade. Cair pela metade, isso faz parte. E aí você constrói uma média que vai ficar em torno aí de uns 600, 600 e pouco, dependendo da fazenda, dependendo do manejo, dependendo da pastagem, isso é normal, é bom. O problema é que tem produtor que perde o peso do gado. É o famoso boi sanfona. Boi sanfona é horrível. Até a gente, quando você pega, você está lá num regime, você perde peso. Aí, de repente, você vai numa festa, abusa, engorda. Então, a gente começa a se sentir mal com isso. E o boi, o boi mais pesado, Alex, o importante não é o GMD alto o ano tempo todo. O importante é você não entrar no negativo, não perder aquilo que você conseguiu juntar de arrobas no período das águas. Então você vai trabalhar com uma média um pouco mais baixa, mas não invertido. Quando eu faço esse processo, Wagner, de melhorar a nutrição do meu pasto e de ajustar a lotação, quanto tempo eu ganho? Ô Alex, você vai... O que acontece? Esse 70/30 é inevitável. Mas o que acontece? Você tem... Onde é que mora o desconforto, o pecuarista? Ele vai ter 5 meses de seca, tá? Em média, dependendo das regiões, umas mais, umas menos, 5 meses de seca, onde ele... para lidar com 30% de ganho. Tá? Então, o que acontece? Se você diminuir esses 5 meses para 2 meses e meio, para 3 meses de sofrimento, você fica mais equilibrado. Porque o GMD que você vai ter nos outros 2 meses, ele é maior, ele te proporciona mais, então você tem uma resposta melhor na sua fazenda. Outra coisa, Alex, a pastagem, ela, na entrada das águas, os pastos do pecuarista, eles costumam sair lentamente. É a época mais sofrida do pecuarista. Por quê? Porque o pasto dele está rapado, está seco. A hora que começa a vir brotinho novo, o gado começa a comer broto novo, começa a dar uma diarreia. Ah, é? Dá uma diarreia desesperada no gado e pode até morrer. Tá? Então, é o período que o pecuarista tem que, tem que manejar bem. Manejar com todo cuidado o negócio dele. E o ruim é que o rebrote da pastagem ele é muito devagar. Por quê? Porque não tem reserva. Se você se preparou para a seca, se você fez isso que eu falei, de estruturar o sistema radicular, quando você chegar no final da seca, você vai ter teu pasto baixo, que é importante, porque o excesso de talo atrasa na formação da pastagem, mas você vai ter raiz e tecido de reserva. A hora que bater a chuva, 20 dias, teu pasto explodiu. Volta ao normal. Volta ao normal. Então aí, esse pecuarista, eu bato palma para ele. Mas muitas vezes o pecuarista não estrutura, o pasto dele não vai sair com 20 dias, o pasto dele vai sair com 40. E aí ele começa a perder parte da melhor época, que é o período de chuva. Tem variedade mais resistente de capim que consegue atravessar melhor esse período seco, Wagner? Temos. Por exemplo, um capim muito bom mesmo para a gente ter na fazenda, é o Andropogon. O Andropogon tem um sistema radicular bastante profundo, muito bom. De novo o sistema radicular entrando na conta aí. Entrando novamente. E aí é um capim que ele consegue, a hora que começa a chover, começa a serenar na fazenda,
Qualquer chuvisqueiro, as folhinhas dele do andropauco já começam a ficar verde, ele já começa a crescer, ele cresce mais rápido que qualquer um. Búfalo também é muito bom, Urocloa também é muito bom, a própria Decumbens é boa, e tem o Paiaguás, que tem um sistema radicular bastante profundo. Então são gramíneas mais estruturadas. Tem um híbrido chamado Camelo, também ele entrega uma rebrota bem rápida, faz parte da estrutura da planta. Muito bem. Bom, tudo isso a gente falou, uma forma de manter por mais tempo o gado no pasto. Mas vale a silagem, vale suplementação? Em que momento o produtor precisa pensar nessas alternativas? Alex, o pecuarista precisa, no caso de uma silagem, ele tem que pensar nas águas. Por quê? Você vai ter que plantar um milho, você vai ter que plantar um sorgo, você vai ter que plantar uma cana, então um sorgo de... então você vai ter que preparar esse material, produzir, ensilar, compactar e guardar para usar durante o período da seca. Então, essa estrutura, ela leva um tempo maior, mas ela prepara o pecuarista para atravessar esses períodos difíceis. Então, agora é muito importante. Quer ver uma outra, Alex? Você pode ter na sua fazenda uma capineira. Então, você pega lá 1 hectare, 2 hectares, 3, e planta, por exemplo, um capiaçu. Um capiaçu ele é uma planta gigante. Se você tiver 1 hectare de capiaçu, você faz 100 toneladas de massa verde. Tá? Então, você consegue ter um material muito bom para atravessar o período de seca e dar para o teu gado. Agora, tudo isso você tem que plantar, você tem que colher, você tem que armazenar. É o planejamento, né? Planejamento. Eu costumo dizer que o pecuarista tem que ser proativo. O que é ser proativo? Proativo é você se antecipar aos problemas. Todos nós sabemos que a seca vem. A seca é a única certeza, porque o nosso país é tropical. Nós temos o período das águas e o período da seca. Em todas as regiões a gente tem. Então isso não é novidade. O pecuarista sabe que ela vem, mas ele esquece de fazer a lição de casa. E a suplementação depende do ano, né? Às vezes fica caro suplementar, né? Caro. Então são coisas. E o que acontece, Alex? Quando o preço está bom, o pecuarista tem gordurinha para queimar, tudo vai bem, ele compra uma cana, ele se vira. Mas e quando a coisa está aqui, ó, entendeu? O cara está desesperado, aí ele não tem dinheiro, aí que ele cai na garra dos frigoríficos mesmo. Eu compro, mas eu só pago tanto. Será que a gente vai chegar ao ponto, Wagner, de ver essa sazonalidade bem marcada, que todo ano a gente sabe que acontece, de diminuir isso? Consegue. Eu tenho muitas fazendas, Alex, que se preparam para isso. Eu tenho uma fazenda, Alex, que eu presto consultoria em Alagoas. E essa fazenda, ela não é uma fazenda grande, ela tem 180 hectares mais ou menos. Mas nós pegamos 20 hectares da fazenda e fizemos rotacionado, adubado, e depois irrigamos esse rotacionado. O dono dessa fazenda, a época que ele mais ganha dinheiro é no período de seca. Alex, ele consegue trabalhar no período da seca, ele consegue trabalhar com 12 unidades animal por hectare. 12. E com um resultado fantástico. Sabe o que acontece? Todo mundo na região lá está apertado, precisando vender gado, e ele, com o pasto dele verde, compra, acaba, termina, vende e põe no tempo mais, dele. No tempo dele, e o capim com alta produção, alta performance, dando resultado, gado não no acabamento, perde peso. E o frigorífico pagando mais para ele, porque ele precisa, ele quer boi, um animal justo, com um bom acabamento, e não um animal no osso. Ô Wagner, você trouxe um tema para a nossa discussão, que é irrigação de pastagens. Quando que é recomendado? Olha, Alex, a irrigação, existem alguns passos de intensificação. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter na fazenda: pastos limpos, livres de plantas daninhas.
Depois, pastos bem divididos, porque você não pode ter pasto muito grande, porque você não vai conseguir fazer um bom manejo. Então você tem que ter pastos menores e que você consegue alternar ou rotacionar. Então, divisão. Depois disso, Alex, quando você faz herbicida e divisão, você dobra a quantidade de animais. Ah, é? Dobra. Aí, quando você dobra, você também dobra a extração de nutrientes. Então, o terceiro ponto vem a estruturação da fertilidade do solo. Eu não estou falando em irrigação ainda, tá? Então você vai estruturar o teu solo em cálcio, fósforo, potássio, zinco, manganês, tudo direitinho. Depois, por último, vem o nitrogênio. Aí você começa a ter uma intensificação maior. Depois disso é que vem a irrigação. Então a irrigação, para você irrigar, você tem que ter pasto limpo, sem plantas daninhas. Para você irrigar, você tem que ter um pasto dividido. E para você irrigar, você tem que ter um pasto adubado. Aí justifica-se a irrigação e você tem um bom resultado. Irrigação é uma coisa que está crescendo demais, a tecnologia, barateou, porque a gente tem um problema, muitas vezes você precisa de muita água para poder fazer uma irrigação, um pivô, por exemplo, na fazenda. E nem todos os rios permitem que você extraia a água. Então você tem que tirar uma outorga, tem que tirar fazer todo o processo. Mas você pode trabalhar, por exemplo, com gotejamento em pastagem, que é uma tecnologia israelense, que hoje já tem empresas focadas nisso aqui no Brasil. As mangueiras ficam 30 a 35 centímetros de profundidade, você pode gradear à vontade, plantar o que você quiser, que não atrapalha em nada. E você vai ter um excelente resultado de irrigação e de produção. Porque o importante é você ter essa umidade para que a raiz consiga chegar até ela. Chegar até ela. Aí a umidade ela vem de baixo para cima. Então você consegue ter um bom resultado. Ô Alex, olha, o Brasil tem um clima fantástico. Tem terras boas, apesar de ter regiões aí de topografia, de fertilidade baixa, mas a gente tem terras boas. Mas tudo permite. A gente tem uma continentalidade do nosso país é muito grande. Então tudo isso permite que o pecuarista consiga um resultado melhor, mas ele tem que trabalhar e tem que se estruturar. E eu acho assim, o pecuarista não pode ficar na mão do frigorífico. Ele tem que produzir. Uma coisa que me deixa muito, muito aborrecido, o pecuarista, quando ele quer vender, ele pega o telefone dele e liga. Quanto é que você está pagando? Isso não existe. Ele tem que saber o custo de produção dele, quanto que o gado dele produz, por quanto que ele pode vender aquele gado dele. Agora, eu tenho um gado de qualidade, com uma carcaça de qualidade, e eu quero tanto por esse gado. Então, saber negociar, saber vender, para não ficar na mão do frigorífico. Muito bem. Bom, Wagner, com essas dicas, o produtor vai conseguir atravessar, ou pelo menos gerenciar melhor esse período de seca e, consequentemente, melhorar a rentabilidade. Com certeza. Se não melhorar a rentabilidade, nada disso significa. Faz sentido. Então, o que acontece? O pecuarista tem que aprender as necessidades da pastagem, tem que atender essas necessidades da pastagem, tem que fazer uso do pasto sem estragar. Isso é manejo. O que é manejo? Você tem duas curvas. Você tem uma curva de qualidade e uma curva de produção. É a intersecção das duas, no melhor ponto de produção e de qualidade. Ali está o manejo. Você não pode segurar mais tempo, porque você vai ter mais capim, mas de pior qualidade. Ou você cortar antes, você tem menos capim e maior qualidade. Então, você acaba perdendo. O manejo é aquele pontinho ideal. O pecuarista tem que conhecer isso, tem que entender isso e tem que trabalhar. E uma coisa eu fico muito, muito aborrecido, Alex, porque você sabe bem, entende do mercado, a arroba ela é cíclica.
nós temos período de alto, período de baixo. O que acontece? Quando nós estamos num período de baixa e o preço começa a subir, como existe uma previsão para os próximos meses, a gente começar já a decolar no preço, aí o pecuarista fica todo animado, eu vou arrumar minha fazenda. E ele começa a fazer. Com que coisa, Alex? Que o pecuarista consegue arrumar a fazenda dele com menos de 5 anos. Não consegue. Então ele começa a fazer a lição de casa que eu falei, e vai fazendo. E o preço vai subindo, vai subindo, vai subindo. Só que chega uma hora, lá num determinado ponto, ela dá a inversão e começa a cair. Sabe o que o pecuarista faz? Ele para tudo. Ele para herbicida, para divisão, para cerca, para adubo, para tudo. E aí começa a voltar tudo para trás. Então é essa cultura, essa visão que o pecuarista tem que mudar. Ele tem que ir arrumando a fazenda dele dentro das suas condições financeiras, dentro da sua disponibilidade financeira, mas ele não pode deixar de fazer o trabalho. É claro, Alex, que se a gente mergulha num período de baixa, como nós estamos terminando ele vai desacelerar um pouco, mas ele não vai parar totalmente de fazer. E agora, o que eu desejo? Eu desejo que ele chegue no período, quando começar a melhorar a situação, a fazenda dele está estruturadinha, bonita, as pastagens estão boas, para ele realmente ganhar dinheiro. Ô Wagner, mas para chegar nessa fazenda ideal, ele vai gastar muito dinheiro? Gastar não seria bem a palavra. Investir dinheiro, ele vai depender do estado geral da fazenda, do projeto dele. Aí, Alex, vem de encontro a um projeto que a gente criou, que se chama um workshop de pastagem. Por quê? Porque no nosso workshop, que será lançado agora, ele vai acontecer dia 3, dia 5 e dia 7, tá? Esse workshop... Agora de junho. De junho. São 3 aulas, e são 3 aulas gratuitas que eu disponibilizo. Na primeira aula, Alex, eu vou discutir tudo isso que eu acabei de falar com você. A questão de manejo, vou discutir a questão de plantas daninhas, a questão de adubação, a questão de gestão, ou seja, do pecuarista começar a solucionar os problemas da propriedade dele. Na segunda aula, Alex, eu vou ensinar o pecuarista os 3 pontos fundamentais para ele ganhar dinheiro. A gente chama de SPA. O que é o SPA? S de solo, P de planta e A de animal. Sistema SPA. Você tem que aprender a lidar com todas essas variáveis. Como é que é o meu solo? Como é que é o capim que eu tenho? É um capim de qualidade, tem raiz, é bem manejado, não é manejado, tudo. E quanto que eu tenho de gado para comer aquele sistema. Se você aprender a trabalhar com o SPA, tá? E você entender os teus problemas na sua fazenda, você começa a ter uma oportunidade de mudança. E aí vem a terceira aula, onde eu passo para o pecuarista uma metodologia que eu desenvolvi, que é um diagnóstico de pastagem. Aí o pecuarista vai ver, bom, o ideal é que eu tenha pastos bons na fazenda, mas muitas vezes eu tenho pastos que estão em degradação e tenho pastos degradados. Por onde eu começo? O pecuarista muitas vezes, na grande maioria, quer começar pelo degradado. E eu falo, não senhor, o senhor vai começar em degradação. Por quê? Porque o custo é menor. E num problema financeiro, num problema de venda, num problema de preço baixo, é preferível que você trabalhe a recuperação do pastagem do que a reforma. E aí eu vou ensinar o pecuarista como fazer, quais são as medidas que ele tem que adotar para ele acelerar o processo dele, da fazenda dele. Tudo isso, Alex, não tem custo nenhum nesse workshop que a gente vai realizar. É uma base de começo, porque depois vem outros conhecimentos que ele vai estar se preparando e adquirindo com a gente. Pecuarista que não se prepara para conduzir a pastagem, ele vai desaparecer do mercado. Pecuarista que quer tocar a atividade
como o pai dele, o avô dele tocou, não vai sobreviver na atividade. E nós vamos ter muita gente saindo do mercado, infelizmente, Alex. Então a gente precisa ajudar esse povo. Muito bem. Portanto, aí a dica para você de participar desse workshop é gratuito. Gratuito, Alex. Não tem custo nenhum. Basta só se inscrever. Vocês têm o QR Code, tem um link. Está aparecendo o QR Code na tela. Isso. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aí que está aparecendo na tela, que você vai ser levado para o link para fazer aí a sua inscrição para esse workshop. E também o link vai estar na descrição, para que você possa, ao longo aí, ou depois até dessa entrevista, poder clicar ali e fazer a sua inscrição. Então, não perca tempo. Acione aí o link, entenda um pouquinho a proposta do workshop. É o workshop Manejo de Pastagens nas águas e na seca. Nas águas e na seca. Isso. E a minha promessa, o meu compromisso com você, o que é? De dobrar a sua rentabilidade. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Muito bem. Tá aí, então, as dicas do Wagner Pires, especialista em pastagem aqui com a gente. Viu só, esse momento de pressão nos preços poderia não estar acontecendo se você pudesse administrar melhor a entrada do seu animal no frigorífico. Nesse momento não tem nem frigorífico comprando. Imagina você deixar o seu animal lá no pasto, acabando com o seu pasto, sem ter nem como colocar no mercado, mesmo que ele não esteja pronto ainda, hein, Wagner? É isso aí. É perder dinheiro. É perder dinheiro. É isso aí. Muito bem. Wagner, obrigado, meu caro. Eu que agradeço a oportunidade. Aproveitem essa oportunidade, se inscrevam, participem. Eu tenho certeza que vocês vão reunir muito conhecimento, muita informação e vão mudar a história de vocês aí na pecuária. Muito bem. Tá aí então, informações preciosíssimas para você que está nos ouvindo, para você pecuarista que quer melhorar o resultado da sua, do seu rebanho, da sua fazenda, enfim, dicas que vão fazer você conseguir prolongar esse período seco na sua fazenda, mantendo os animais engordando, o que é melhor, não é só manter na fazenda, é manter, mas ganhando peso para que você, no final das contas, garanta uma média de ganho de peso no ano bastante interessante, tá bom? Grande abraço para vocês, daqui a pouco a gente volta com mais informações.